bem-vindos a mais um Dicas da Dani. Hoje nós vamos dar 7 dicas de como escolher um ótimo terreno. Eu sou a Daniele Filgueiras, engenheira civil e designer de interiores, e vou instruir vocês do que vocês têm que saber na hora de escolher um terreno. Vamos comigo? Vocês têm que analisar é a topografia do local. Quem não conhece esse termo, a topografia, ela é os desníveis que o terreno pode ter, né? O melhor terreno a se comprar seria o terreno plano, retinho de tudo, né? E aí, no caso, se você comprar um terreno em grande desnível, no caso o declive, que é onde você tem a posição em cima aqui da rua e ele vai descendo, e tem também o aclive, que é onde você tem a rua e ele vai subindo, né? Que aí você tem que fazer cortes no terreno. E aí o que acontece? Quando o terreno ele é plano, ele é mais caro, né? Ele tem um valor mais elevado. Quando ele tem desníveis, ele já tem um valor um pouquinho menor, mas você vai gastar mais em questão da construção. Vai ter mais movimentação de terra, você vai gastar mais horas e na fundação também, no caso as horas de máquina, e aí você também vai gastar mais na fundação para poder fazer isso. Então é a primeira questão a se avaliar o que compensa, se você quer gastar mais no terreno ou se você vai gastar mais na obra. Quando o terreno também possui grandes desníveis, né, tanto em aclive ou declive, um bom projeto, ele pode aproveitar melhor o traçado natural do terreno, né, sem grandes cortes e movimentações de terra. Então, esteja sempre alinhado a um bom projeto para fazer essa construção, aproveitar o máximo que o terreno pode oferecer. Uma outra questão também é sobre os tamanhos do terreno, né? Vou dar um exemplo aqui. Se vocês vão comprar um terreno com a frente um pouquinho mais estreita, e aí ele é longo, né, no comprimento do terreno, né? Você compra ele, a frente dele um pouquinho menor e com a extensão dele maior, né? Vamos dar um exemplo aí de 7 por 20, 7 metros por 20, ou 5 metros por 20. Tem pessoas que compram terrenos também para dividir ao meio, né? Compram com 2 pessoas, isso também acontece. Mas aí o que vocês têm que se atentar a isso? Sobre os recuos que uma casa precisa, né? Se você for analisar as leis de cada prefeitura, vamos pegar o BA, por exemplo. O BA permite um afastamento da rua primeiro para passeio, um mínimo de 2 metros. Então isso você vai ter que analisar, que você já vai recuar esse tamanho no seu terreno. Uma outra questão também, quando você vai abrir posição de janelas, aberturas assim, né, para claridade e ventilação, você tem que ter um distanciamento da divisa de 1,5 metro. Então tudo isso vai influenciar para a sua construção. Se você compra um terreno muito estreito, você vai precisar uns recuos também na hora de fazer o projeto para avaliar o que compensa mais para sua casa. E eu falo isso, pessoal, nossa, teve um cliente meu que ele deu assim uma sorte grande, que o terreno que foi vendido para ele já foi vendido com o afastamento dos 2 metros de passeio. Te dou um exemplo aí, 12 por 30. O terreno dele vendido já estava com um afastamento na frente de 2 metros, ou seja, no comprimento ele estava com 32 metros de comprimento mesmo do terreno, né? Então isso assim foi uma maravilha, mas há situações que não acontece isso, né? Por exemplo, se você tiver aí um comprimento de 20 metros e ele está exatamente na divisa da rua, você já vai perder 2 metros nesse sentido. Uma outra questão também que eu estava falando antes em relação à topografia, eu já tive clientes também que trocaram de lote pela questão assim, o terreno ele fazia um desnível grande, que ele ia ter que aterrar ele muito, né? Jogar terra para poder nivelar. Então é uma obra que você já começa antes de iniciar a construção da casa mesmo, para você fazer as regularidades para o terreno, né? Então isso, eu sei que teve esse cliente que ele resolveu trocar mesmo para ele já começar a construir, né? Pagou uma certa diferença e preferiu porque na hora de contabilizar não valia mesmo a pena. Uma outra questão também a ser analisada é sobre a documentação do terreno.
cheque a documentação, peça uma certidão atualizada. Essa certidão ela é emitida no cartório de imóveis e você vai analisar como que está toda a situação do terreno, se ela está regularizada e registrada. Isso é muito importante para poder legalizar a casa, toda a obra, né? E até para uma venda futura, numa questão também de financiamento da casa, se for o caso, né? Você tem que estar tudo registrado e tudo certinho com o terreno. Então, se atentem a essas questões. E se você for comprar de uma pessoa jurídica, não se esqueça de pedir a certidão negativa de débitos do INSS. É um documento muito importante para os preços, né? Uma outra questão também é sobre o IPTU. Independente se seja pessoa jurídica ou física, você precisa pedir um IPTU para saber se não tem atraso, para saber também se está registrado o tamanho certinho do terreno. Então, analise todas essas questões de documentação com muito cuidado. E por que eu estou falando sobre isso? Porque senão você pega um terreno que ele está desregularizado, você vai assumir as dívidas também da pessoa, né? Então, em consequência disso, você vai ser responsável por todas as questões, assumindo também todas as dívidas, né? Uma outra questão também muito importante é sobre a incidência do sol. Terrenos com a fachada de frente para o norte, ele tem a incidência solar o dia todo. Agora, com a incidência do sol, com a posição de frente para leste, ele vai receber somente o sol da manhã. Os terrenos voltados com a face para o lado sul têm menor incidência solar. E quando está para oeste, eles vão receber somente o sol da tarde. Uma outra questão também muito importante, analise se tem a possibilidade de subir prédios ao lado, porque às vezes assim, você está com um lote vazio de tudo e de repente vai levantar uma construção alta, vê se tem a possibilidade disso, né, para não tampar totalmente o sol que incide no seu espaço, no seu terreno, né, porque pode encobrir uma piscina, por exemplo, né, que pode tampar o sol, então isso é uma questão importante a ser analisada também. Um outro ponto muito importante a ser analisado também é a localização e a situação do terreno, né? Se é um terreno em expansão, de repente, analise a possibilidade da acessibilidade mesmo sobre esse terreno. Se vai haver construções que vai valorizar esse terreno, como shoppings, faculdades, supermercados, né, que isso tudo aproxima para você ter uma maior facilidade no seu terreno, né, de valorização. Analise também o histórico de segurança das redondezas. Se o terreno está sem pavimentação, se vai ter ruas calçadas, analise toda a infraestrutura que envolve o seu acesso até chegar ao terreno. Se ele facilita também o trabalho da família, o acesso à escola dos filhos, analise todas essas questões que tem em volta. E claro também se ele vai contar com uma boa vizinhança, né? Isso aí ajuda bastante também para você ter uma escolha acertada sobre a localização e situação do terreno. Outro fator também com relação à localização, toda cidade ela é distribuída em zoneamento, ela é dividida. E há áreas dentro da cidade também que você não pode construir prédios elevados demais. Tem um certo limite, se vão ser 4 andares, 7 andares, isso vocês têm que olhar junto à prefeitura qual é o zoneamento que permite a sua construção. E tecnicamente, essa questão do zoneamento, ela se chama gabarito, do tanto de andares que você pode construir. Então, o zoneamento, ele define como vai ser a sua construção e a ocupação do solo. Sobre a ocupação do terreno, é porque você não pode construir nele todo, você tem que deixar uma área de permeabilidade do solo, né, para infiltrar a água, para ter escoamento. Na nossa prefeitura de Ubá, ela corresponde a 20% do tamanho do terreno todo, né? Então você não pode construir nele todo. Vamos pegar um exemplo aí de um terreno de 200 metros quadrados, né? Então, 40 metros quadrados, que corresponde a 20%, você não pode ter área construída. Nos outros 160 metros você pode. Um outro ponto muito importante também é se o terreno e as proximidades dele, né, possuem matas nativas.
ou se de repente mesmo no seu próprio terreno possui uma árvore que a sua construção ela precisa estar exatamente aonde está aquela árvore, por exemplo, né? Então, se atentem, tem leis protetivas a isso. Vocês têm que ir a órgãos ambientais, pedir permissão se precisar retirar a árvore, porque vocês podem receber denúncias disso, né? O melhor é que se faça um projeto preservando as árvores do local, né? Sem fazer desmatamento mesmo. Mas de repente tem uma árvore que está lá no local que você precisa tirar ela, então comunique o órgão responsável para pedir a licença para fazer o corte da árvore. Então se atentem a isso, tá, gente? Há também locais de preservação ambiental que não podem ser desmatados, que são locais próximos a rios e nascentes. Esse aqui é até um exemplo, porque aqui próximo tem uma nascente, não pode ser construído, então é outra questão que tem que ser analisada, porque não pode ser desmatado. Então, pessoal, se informem mesmo. Vamos pegar uma situação aí, de uma área ambiental que você precisa ter da distância do rio 30 metros para poder começar a construção. Suponhamos que seu terreno tenha 40 metros na largura assim dele, né? Então 30 metros você já vai perder por não poder construir perto do rio, né? Você tem que dar essa margem de 30 metros. E aí, vamos supor que os outros 10 metros, ele seja de área ambiental, área de mata nativa mesmo, né? Ou seja, esse terreno você pode construir? Não. Então, de repente, você está comprando um terreno que você nem pode construir. Então, por isso, é sempre bom analisar todas as questões do terreno para não ter aborrecimentos, né? Uma outra situação também na beirada de rodovias, do eixo central da estrada até a construção, você também precisa do limite de 30 metros. Eu já tive um cliente que ele fez uma fachada, né? Ele fez a construção dele no limite dos 30 metros. O que isso me impossibilitava? Eu não podia fazer nenhum elemento construtivo para frente, para agregar a fachada dele, que a construção já estava pronta. Eu ia vir por incrementos. Então, o órgão responsável por isso é o DR. Fui ao DR ver todas as questões que eu precisava para poder ajudar meu cliente, porque eu podia, o que não podia ser feito, né? Então, tudo isso, gente, tem que ser analisado com muito cuidado. Um outro fator muito importante é o tipo de solo do local, né? Então, o que se deve fazer nesse sentido é fazer a sondagem do solo, para saber o que tem debaixo da terra, né? Porque na hora de fazer os cortes e na hora de vir com a fundação, para vocês não terem aí as surpresas, né? Vou dar um exemplo, eu tenho uma cliente em Juiz de Fora, que ela ia construir um prédio, e aí o terreno já era dela, do pai dela, né? E eles, na hora de começar a ver sobre as questões do terreno, né, descobriu que o solo lá era totalmente de pedra, totalmente de rochas, né? O que deve ser feito a isso? Eles precisaram contratar uma empresa especializada mesmo para explodir as pedras, então com dinamite mesmo, e fazer uma fundação mais profunda. Olha a questão disso, a pessoa já tinha o terreno, né? Mas de repente, pelos custos da obra, por tudo que está envolvido, de repente era até melhor fazer a construção em um outro local. O mesmo acontece se passa um lençol freático. Lençol freático é do rio mesmo, né? Se passa água debaixo daquele local, né? Aqui a gente tem uma situação que nem está próximo tanto do rio, né? Faz os distanciamentos todos corretos, mas na hora de furar para poder fazer a porteira de entrada aqui do local, apenas com 1,20 m a gente já encontra água. Então é um local assim, muito rico de água mesmo, né? E aí você imagina fazer uma construção que você cava, você faz a escavação e você já acha água. Então a sua fundação ela vai ser muito mais profunda, então você vai gastar mais, vai ter um maior investimento para fazer toda a estrutura. Então se você não puder fazer a sondagem do local,
avalie primeiro se o terreno ele é rochoso, se ele tem pedras próximos a ele, né? Como está o curso da água também, se tem rios próximos, se tem nascentes, lagoas perto, né? E se o terreno ele é muito arenoso também, se a terra ela é firme, ela é bem compactada, isso tudo vai influenciar para a sua construção e para o gasto da obra. E vamos a uma dica extra. Pense como é a casa dos seus sonhos. Vocês já ouviram falar no termo planta baixa? Planta baixa é isso aqui, gente. É onde a gente tem as divisões dos cômodos, o que vai ter, se a casa ela vai ser de 2 pavimentos, se ela vai ser uma casa térrea. Isso tudo influencia também na questão do terreno. Por exemplo, quando eu estava falando aí dos desníveis de terreno, né? O que acontece? Quando você tem um desnível, para você se ter maior aproveitamento do terreno, ele vai ter andares, né? Então provavelmente você vai ter escada dentro de casa para poder ter esse maior aproveitamento do terreno e avaliar se o terreno ele comporta tudo o que você sonhou. Por exemplo, se ele cabe uma piscina, se você quer uma horta, se você quer um deck nele, né? Todas essas questões, se você quer um espaço de campinho, por exemplo, uma área para as crianças brincarem, né? Isso tudo influencia num bom planejamento e aproveitamento do terreno e da construção. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas auxiliem vocês na compra de um ótimo terreno para vocês terem o espaço de vocês e a casa dos sonhos. Eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a Deus também por esse cenário aqui maravilhoso, agradeço ao meu sogro também por ter me auxiliado aqui, trazer tudo para cá, porque não é fácil também, né, gente? E muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Deixo aqui a última mensagem para vocês, que a engenharia é a arte de dirigir as grandes fontes de poder da natureza para uso e conveniência do homem.